Deu muito certo, o Luiz Araújo fez os dois gols da vitória, mandou a bola na trave quando estava 0-0. A vitória foi justa, o Grêmio no segundo tempo ficou muito exposto. O Renato soltou demais o time, lógico, buscava o resultado, mas daquela maneira, Lohan deitou e rolou, puxou vários contra-ataques, mas o acabamento do Flamengo deixou a desejar. Né? Mas o fato é que o Flamengo venceu por 2-0, venceu bem, mereceu, poderia ter feito até mais, não tivessem o Pedro e o Bruno Henrique, por exemplo, desperdiçado algumas oportunidades então claras. É isso, gente. Vitória importante, o Flamengo soma mais 3 pontos, vai assumindo de maneira isolada a liderança do Campeonato Brasileiro e mostrando para todo mundo que esse time tem elenco. E por que tem elenco? Porque tem dinheiro. E por que tem dinheiro? Porque é bem administrado. Do outro, ele entra no lugar do Igor Jesus machucado e acaba resolvendo o jogo com 2 belíssimos gols. Acho que isso também é um pouco o sinal e a demonstração de que não tem jeito. Na hora que desmonta tudo, na hora que você tem o time completamente esfacelado, é normal que você também leve um tempo para, de repente, encontrar as melhores soluções, buscar alternativas. Aquilo que Salve, nação, vambora com mais um vídeo aí, né, sobre o nosso Flamengo. Vamos reagir agora aqui o que a mídia esportiva falou sobre essa vitória do Flamengo diante do Grêmio por 2-1, que 2-1 foi um placar mentiroso, né? Não reflete o que foi no jogo, né? Pedro jogou demais, Luiz Araújo entrou e acabou com o jogo, Lohan desfilou seu futebol no Maracanã e o Flamengo vence um time que está muito desfalcado, principalmente pelos 5 titulares que vão jogar pela Copa América, pelo Chile e Uruguai. Mesmo assim, o Flamengo botou seu elenco à prova e conseguiu vencer, né? E o Flamengo venceu com os jogadores de reserva que vieram do banco, né? Principalmente o Luiz Araújo, que fez 2 gols aí e jogou bastante, né? Eu posso cravar aqui que o Luiz Araújo é o jogador do Flamengo que melhor finaliza nesse time. Para mim, não tem outro, né? Venceu. A questão de convencer é outra história. Sabemos que o Flamengo vem muito desfalcado, 5 jogadores convocados, 2 lesionados e mais 2 agora, né? Então o importante é vencer, mesmo se for de 1-0, o importante é vencer e somar o maior número de pontos possível para esperar a volta dos jogadores, né? Quando a Copa América acabar, né? Ou Uruguai e Chile ser eliminado antes, né? Mas deixa o seu like e vambora com mais um debate aí, galera. 2, Grêmio 1, uma vitória importante do Flamengo, um cenário muito adverso, não é só para o Flamengo, mas é o time mais desfalcado, perdeu mais titulares, tinha ainda jogadores fora por lesão, sofreu com 2 lesões no primeiro tempo que forçaram o Tite a mexer, foi muito bem no técnico do Flamengo, especialmente na entrada do Luiz Araújo, porque quando se machuca o Cebolinha, a entrada do Bruno Henrique é absolutamente natural, aliás, partida muito fraca do Bruno Henrique hoje, mas o Luiz Henrique, ele entra depois da lesão do Igor Jesus, e o Gerson vai trabalhar mais centralizado, mais recuado no meio campo. Ele poderia colocar um outro jogador, o Everton Cardoso, que entrou no final, o Vitor Hugo, buscar um jogador de meio campo, pura e simplesmente fazendo essa alteração. Mas não, ele foi lá e colocou um ponta, um jogador agressivo, e mudou o posicionamento do Gerson. E deu muito certo, o Zé Araújo fez os 2 gols da vitória, mandou a bola na trave quando estava 0-0. A vitória foi justa, o Grêmio no segundo tempo ficou muito exposto. O Renato soltou demais o time, lógico, buscava o resultado, mas daquela maneira, Lohan deitou e rolou, puxou vários contra-ataques, mas o acabamento do Flamengo deixou a desejar, especialmente o Bruno Henrique. O Bruno Henrique foi mal. Para mim não houve pênalti, acho que o VAR acertou ao chamar o árbitro Luiz Flávio de Oliveira para fazer a correção. O Kahneman, ele põe a perna entre as pernas do Bruno Henrique, mas na minha opinião ele não toca no Bruno Henrique, que dá um salto descarado. Ele tinha tudo para cortar e bater pro gol, a feição. Má atuação do Bruno Henrique, não jogou bem. Em compensação, o Luiz Araújo hoje foi o coadjuvante ideal, né? Perfeito, né? Um instantinho aqui, gente, que eu estou aqui aguardando. Ademir Ferreira, será que dá para segurar até o final da Copa América esse time? A ideia do Flamengo, me parece, já pode ser essa estratégia, claro, nesse cenário de muitos desfalques, meu caro Ademir, pontuar ao máximo e tentar ficar no bolo ali dos times que estão na liderança. Se não for o líder, que seja segundo, terceiro, quarto colocado, mas perto do ponteiro, perto do líder. Acho que essa é a meta. E aí tem que ter inteligência. Por exemplo, domingo, se o Flamengo perder, o Atlético Paranaense pode assumir a liderança do campeonato, superando o Flamengo. Aí depende também do jogo do Botafogo para saber se ele vai ser líder ou não. Mas ele supera o Flamengo. É um jogo em que o Flamengo não pode descartar o empate como um bom resultado. Vai buscar a vitória? Óbvio que sim. Mas o empate fora de casa com o Atlético, nesse cenário, muito desfalcado especialmente, não seria um resultado ruim. Então tem que ter inteligência para administrar também. E entender a torcida que as dificuldades serão muitas, né? Hoje o Flamengo teve muitos problemas no primeiro tempo. O Grêmio forçou muito o jogo pelo lado esquerdo da defesa, todo improvisado com a ausência
também de Ayrton Lucas, além do Vinha convocado, Ayrton Lucas machucado, o Léo Pereira não é um lateral, teve a dificuldade inicial que é normal, e o Grêmio, até corretamente, de forma até inteligente, forçou o jogo por ali e deu trabalho. Depois o time conseguiu se acertar melhor, melhorou com a entrada do Luiz Araújo, que deu mais força ofensiva pela direita, chutando, finalizando, muitas boas inversões de jogo. E no segundo tempo o Flamengo poderia ter resolvido o jogo mais cedo. O 2-1 acabou que não mostrando a realidade do jogo. Era para o jogo o Flamengo ganhar por 2 gols. Mas isso pouco importa num contexto como esse. Importante são os 3 pontos. Não dá para ficar esperando atuações de gala com tantos problemas e com 2 lesões no primeiro tempo, né? O torcedor que não consegue ter isso, desculpa, está no mundo da lua, né? Está sonhando com algo que é inviável nesse momento. Seria um time vencendo, amassando os adversários, mesmo com tantas dificuldades. Tá? O Oséias, quem diria Luiz Araújo jogar tão bem? Ele não é um mau jogador, Oséias. Ele é um jogador interessante como opção. Acho que não é um cara para ser o titular absoluto do Flamengo, mas é um bom coadjuvante para entrar em alguns jogos de saída e outros vindo do banco. Um bom jogador que se esforça muito, recompõe e tem a potência do chute e a coragem para chutar, né? Isso é muito importante. O Flamengo chuta muito pouco de média distância. O Luiz Araújo tem essa conversa, não. O Wesley fez um jogo razoável. Acho que ele errou na jogada que originou o escanteio que proporcionou ao Grêmio o seu gol. É uma bola que ele poderia ter interceptado, não interceptou, aí cercou, cedeu o escanteio e aí acabou surgindo o gol do Edenilson. Você me fez ter uma baixa expectativa para hoje, mas foi lindo. Eu sempre vou dizer que não dá para criar grande expectativa para os jogos e com tanto desfalque, não sou louco. E também o primeiro tempo não foi bom, depois melhorou. Eu acho que o time jogou muito bem também, porque o Grêmio acabou oferecendo ao Flamengo essa condição. Ficou com a bola no ataque, dando muito espaço, e o Flamengo aproveitou esse espaço para criar várias situações. Só não foi bem, repito, no desfecho das jogadas. O Felipe Alves dizendo que o juiz deixou o jogo correr. No estilo Premier League, o que você achou? O Luiz Araújo, eu também achei que ele deixou correr, não marcou tantas faltas, assim, em várias situações. Não achei a arbitragem ruim, não. Dentro do padrão aqui do Brasil, já vi muito pior. Luiz Araújo muito bem, o Lohan puxando o time para o ataque, e ele fala que vamos Mengão, pelo jeito sobrou o Léo Ortiz de volante. Exatamente, mas não tinha muita opção, né? Mas o Alan talvez volte daqui a 2 jogos, vamos ver se ele vai ter condições de reaparecer na equipe em breve, né? Situação é bem delicada, com tantos problemas aí. Renan. Começou a travessia do deserto e a primeira etapa foi muito bem cumprida, com detalhes curiosos que nós vamos comentar durante a live, né? Atuações do além ajudaram em algum momento o Flamengo, né? Mas o fato é que o Flamengo venceu por 2-0, venceu bem, mereceu, poderia ter feito até mais, não tivessem o Pedro e o Bruno Henrique, por exemplo, desperdiçado algumas oportunidades claras. Poderia ter sido até goleada. No final, o Grêmio até diminuiu 2-1, por isso mesmo, durante a partida, no meu Twitter, eu várias vezes dizia, tem que fazer o segundo gol, tem que fazer o segundo gol. O Flamengo sempre arruma um jeito de tomar um golzinho no final, né? Imagina se tivesse só 1-0. Ia ser 1-1 e um gosto de cabo de guarda-chuva monstruoso durante o final da partida. Monstruoso durante o final da partida. O fato é que o Flamengo ganhou, mereceu, é líder do Campeonato Brasileiro, e a próxima parada, essa vai ser bem indigesta, nós vamos comentar. O time que o Tite escolheu, e eu confesso, eu achei que era a melhor solução, não estava jogando bem. Não estava jogando bem mesmo, pelo contrário. O Grêmio, apesar de todos os percalços, apesar também dos seus desfalques, afinal de contas, o Grêmio não tinha o Soteldo nem o Vila Sante, 2 jogadores importantíssimos no time do Renato, além do Diego Costa, que está machucado e só vai voltar a jogar daqui a 2, 3 meses. Então, o Flamengo foi dominado por esse Grêmio no início. Mas aí é o que eu digo, o divino às vezes intervém. O divino interveio e o Tite conseguiu reagir bem à intervenção do divino. Qual foi a intervenção do divino? Cebolinha, que nem estava tão mal, mas sentiu o músculo da perna e teve que ser substituído. Entrou o BH. Logo depois, Igor Jesus sofre uma torção de tornozelo numa disputa na entrada da área do Flamengo e também tem que ser substituído, sai aos prantos. Quem entra no lugar dele? Luiz Araújo. Aí sim foi o grande acerto do Tite. Porque quando ele fica sem o Igor Jesus, já estava com o Léo Ortiz improvisado. Não tinha nenhum volante, a não ser um garoto, Ryan Lucas, no elenco, no banco. Ele aí resolve, então, voltar ao esquema que ele tanto adora, que foi botar o Gerson de segundo volante e o Luiz Araújo na ponta.
A grande diferença é que, dessa vez, o Luiz Araújo não entrou atarrachado na ponta direita. O Luiz Araújo entrou com fogo no rabo. Olha como jogou o Luiz Araújo. Eu que sou crítico ao Luiz Araújo, e não vou negar que já critiquei muito, não, porque acho que até então, tirando uma atuaçãozinha aqui, outra acolá, era um jogador bem mediano, vamos assim dizer. Mas hoje ele entrou como se fosse um puro sangue, um cavalo puro sangue. Entrou encapetado, meteu uma bola na trave, logo de cara, num passe do Bruno Henrique, justamente os dois jogadores que tinham entrado nos lugares dos contundidos, e um pouco depois, de fora da área, acertou um canudo espetacular e abriu o placar para o Flamengo, 1-0. Para melhorar, no segundo tempo, quando o Grêmio, sem outra alternativa, teve que se lançar ao ataque, começaram a surgir os espaços, e quando surgem espaços para esse time do Flamengo, é mortal. O Bruno Henrique, na minha opinião, sofreu um pênalti do Kahneman. Tudo bem, ele pode até ter feito uma queda teatral, mas, para mim, o Kahneman deixa a perna no meio do caminho para o Bruno Henrique tocar, mas o juiz foi no VAR e anulou, mas, mesmo assim, depois, em um outro contra-ataque, quase todos esses contra-ataques puxados pelo Lohan, hein? Jogou muito bem o Lohan. O Luiz Araújo foi, 2-0, e praticamente liquidou o jogo. O Grêmio, no final, estava tentando desesperadamente, mas acabou fazendo só o gol de honra, e o Flamengo conseguiu 3 pontos importantíssimos. Importantíssimos. Agora, cuidado, tem muitas mais notícias a caminho. Igor Jesus e Cebolinha certamente estão fora do jogo contra o Atlético Paranaense. Aí você pode dizer, não, mas eles estavam mal. Sim, mas se você perde esses dois, você não fica nem com o banco. Vai jogar o Bruno Henrique na ponta esquerda, com certeza, e o Tite vai manter o Gerson de volante, e o Luiz Araújo na direita. Mas se machucar o Luiz Araújo, se machucar o Bruno Henrique, não tem nem banco. Então, olha a situação complicada que começou a se formar. Com um outro agravante. No final do jogo, o Gerson sofre uma torção no tornozelo também. Não foi tão grave, não foi tão forte como a do Igor Jesus, mas a gente percebe claramente que na disputa de bola, o pé direito dele fica por baixo do corpo do jogador do Grêmio e dá uma torcida, e ele já cai se contorcendo em dores e pede para ser substituído. O Tite até fez apelos para que ele ficasse um pouco mais, ele aguentou um pouco mais, mas depois não estava dando mesmo, e ele acabou saindo. Então, olha só o risco. O jogo contra o Atlético Paranaense vou dizer para vocês exatamente aqui, há quantos dias é? É no final de semana. Ou seja, o Flamengo terá até domingo apenas. Hoje é quinta-feira, o Flamengo vai ter sexta e sábado para tentar recuperar o Gerson. Repito, Cebolinha e Igor Jesus fora. Vai ter que tentar recuperar o Gerson. E o Léo Ortiz também, que eu achei no primeiro tempo apagadíssimo, mas que melhora no segundo tempo. Chega até a criar uma jogada legal com o Léo Pereira pela esquerda, e ele avançando para dentro da área do Grêmio, né? Os dois improvisados. Ele quase faz um gol de cabeça, mas nesse pique ele sente a panturrilha. E acaba substituído também. Então, olha o tamanho do problema que o Flamengo vai ter que enfrentar para montar um time para o Atlético Paranaense. Já está sem os 5, que todos nós sabemos. Varela, Vinha, Pulgar, De La Cruz e Arrascaeta. Alan e Ayrton Lucas, não sei se terão condição de voltar. Tomara que tenham. Mas são dúvidas. Você tem ainda mais 2 desfalques, com certeza, que são Cebolinha e Igor Jesus, e você tem 2 dúvidas que saíram machucados, Gerson e Léo Ortiz. Situação complicadíssima, ainda mais para um jogo contra o Atlético Paranaense, que é um lugar onde o Flamengo historicamente tem problemas. Até ganhou na Taça Libertadores do Dorival, né, com um gol de bicicleta do Pedro lá e tudo. Agora eu já não me lembro se isso aí foi Libertadores ou se foi a Copa do Brasil. Mas, enfim, é um jogo bastante complicado. O Atlético Paranaense do Tite, do Cuca, é um dos times que está lá entre os primeiros da tabela. Deixa eu ver até em que lugar ele está. Ele ganhou de virada. E está ali grudado. Olha, o Atlético Paranaense é, nesse momento, o terceiro colocado, a 1 ponto só do Flamengo. Para vocês verem a importância que vai ter esse jogo do Flamengo contra o Atlético Paranaense e o número de problemas que o Flamengo vai ter. Pessoal, é o seguinte, o jogo começou com o Flamengo mandando na partida, tal, o Grêmio, claro,
com a sua força, sempre levava perigo, mas de repente 2 jogadores importantes do Flamengo, mas principalmente o Cebolinha, se lesionou. Isso foi aos 25 minutos do primeiro tempo. E o Flamengo já entrou em campo sem 7 jogadores. Jogadores lesionados e jogadores servindo as seleções, entre eles o De La Cruz e o Arrascaeta, 2 pilares da equipe do Flamengo. Tá? E o Cebolinha, que é outro jogador importantíssimo dentro do sistema, da vida do Flamengo, ele se lesiona. Tem uma lesão muscular no adutor da coxa direita. E ele sai para entrar o Bruno Henrique. Bom, até aí tudo bem, o Bruno Henrique é um ótimo jogador. Se imaginava que o Flamengo não pudesse sentir tanto assim. Mas isso não estava resolvendo o problema do Flamengo em campo. Tá? Mas 5 minutos depois, uma nova lesão. Igor Jesus. E quem entra no lugar dele? O Luiz Araújo, aos 30 minutos do primeiro tempo. O Luiz Araújo faz 2 gols, 2 assistências do Pedro, bota o Flamengo na frente 2-0, e aí foi meio que administrar até o final da partida. O Flamengo criou outras oportunidades, uma defesa espetacular do Rafael Cabral no finalzinho do jogo. O Grêmio também teve as suas oportunidades, diminuiu no finalzinho da partida com o Edenilson, um gol de cabeça. Na sequência, o Luiz Flávio Araújo terminou o jogo, mas o resultado caiu bem. Aliás, se fosse 2-0 ou 3-1, talvez ficasse mais justo esse marcador. Mas não importa, o Flamengo venceu e conquista com esse triunfo novamente a liderança do Campeonato Brasileiro e de maneira isolada, brigando com o Flamengo, brigando com o Botafogo. Uma briga carioca pela liderança do Campeonato Brasileiro nesse momento. Então é isso, gente. Vitória importante, o Flamengo soma mais 3 pontos, vai assumindo de maneira isolada a liderança do Campeonato Brasileiro e mostrando para todo mundo que esse time tem elenco. E por que tem elenco? Porque tem dinheiro. E por que tem dinheiro? Porque é bem administrado. Então o Flamengo entra desfalcado de 7 jogadores, perde 2 durante o jogo, 9, quase que um time inteiro. Mesmo assim, vai lá e ganha do Grêmio por 2-1. Teve seus problemas, é claro, colocando o Léo Ortiz jogando de volante. A zaga, por exemplo, foi Wesley, Fabrício Bruno, Davi Luiz e o Léo Pereira, que é zagueiro, jogou de lateral esquerdo. Por conta da lesão do Ayrton Lucas e também da presença do Vinha na seleção do Uruguai. O Léo Ortiz foi jogado para o meio campo, para jogar ao lado do Igor Jesus, que se machucou, e na frente o Gerson, o Lohan, o Everton, o Cebolinha e adiantado como homem de área o Pedro. Quer dizer, o Flamengo tem elenco, tem estrutura, tem dinheiro, tem fartura e principalmente por conta do seu torcedor. Enquanto os outros não voltam, mas para se apresentar. Sim. E o Flamengo investiu para ter esse elenco. O Flamengo pode colher tecnicamente no momento em que é necessário. O Calçade lembrou bem. O Uruguai deve fazer um ótimo papel na Copa América. Isso significa que 2 jogadores cruciais para o Flamengo vão demorar para voltar. Não tem muito o que fazer em relação a isso. Né? Pode falar, Gê. Eu acho assim, a gente fala muito sobre o elenco do Flamengo, sobre a qualidade, né, do plantel que o Tite tem à disposição, e por isso a cobrança é sempre tão grande em relação ao Flamengo jogar melhor do que ele joga. Mas convenhamos, né? Um contexto como esse de 10 desfalques, aí não tem elenco bom que te permita exigir um altíssimo nível de atuação do Flamengo. O meio de campo foi devassado, a gente já sabe. E deu Cebolinha no jogo, então, que é outro pilar do time. Eu acho que, enfim, aliás, é curioso, né? A gente olha para o Luiz Araújo, que no fim das contas foi um cara que começou no banco, que era titular do Tite no começo do trabalho dele. O primeiro time titular do Flamengo que o Tite definiu tinha o Luiz Araújo, né? O Luiz Araújo de um lado, o Cebolinha do outro. Ele entra no lugar do Igor Jesus machucado e acaba resolvendo o jogo com 2 belíssimos gols. Acho que isso também é um pouco o sinal e a demonstração de que não tem jeito. Na hora que desmonta tudo, na hora que você tem o time completamente esfacelado, é normal que você também leve um tempo para, de repente, encontrar as melhores soluções, buscar alternativas. Aquilo que a gente fala, né? O trabalho está começando. Nesse momento, claro que o trabalho do Tite não está começando, mas ele tem que começar a tomar decisões e definir um time, definir a sua maneira de jogar e as suas possíveis alterações num contexto completamente diferente. Um contexto sem 10 jogadores, né? Se a gente somar os que saíram também durante a partida. E vamos ver, né? Eu acho que
especialmente a questão do Cebolinha, vamos ver, torcer para que não seja nada sério, porque é quando o Flamengo mais precisa do Cebolinha, é agora. Claro que ele é um titular do Flamengo, ele é um jogador essencial hoje, mesmo com todo mundo à disposição, mas na hora que vai metade do time embora, vai ter que atuar com o Bruno Henrique torcendo para ele não se machucar, né? E é claro, no limite. Olha de quem nós estamos falando. Claro, lógico. Quer dizer, o substituto do Cebolinha é o Bruno Henrique, altíssimo nível. Mas o Bruno Henrique pode fazer outras funções também, eventualmente. Né? O problema dele hoje é que ele tinha lateral esquerdo e primeiro volante com adaptações, né? Exato. O Léo Pereira e o Léo Ortiz. Então, Sim, hoje até que deu certo, né? Mas assim, você não tinha um jogador específico da posição. Sim. E o time com esses recortes todos ainda foi pro jogo com o Gabigol no banco, que não Bruno entrou. Henrique, Luiz Araújo. É isso que ele está falando do grupo, né? Só com esses 3 no banco, pelo amor. E com problemas no campo e esses 3, é realmente ter um grupo bom para poder lidar nesse momento. Eu acho que todo mundo vai ter que tomar muito cuidado com análises e julgamentos nesse período de Copa América. Sim. Um período de sobrevivência para quem foi mais atingido. Assina embaixo. Sobrevivência. Assina embaixo. Fora a quantidade de jogos. Né? Porque nada É mais indiscutível resultado isso. que desempenho, né, cara? Exato. Às vezes o desempenho não é tão bom, mas você ganha 1x0 ali, 2x0, tá ótimo. O melhor resultado é aquele que vem com desempenho, que ele te dá, te dá um pouco de confiança e certeza de que isso vai continuar. Mas nesse momento é jogo a jogo, placar a placar, 3 pontos, legal, agradeço, torcer para ninguém mais machucar e para outros se recuperarem. Mas é delicada a situação. E tem uma outra coisa, não é só o desempenho durante a Copa América, isso, óbvio, é essencial, a gente não tem como fazer uma avaliação ou exigir, como a gente poderia exigir se o treinador tivesse com todos os jogadores. Vamos supor, o Uruguai, vocês têm dito, eu concordo plenamente, tem jogado o melhor futebol da América do Sul. Como voltam? Vamos supor que o Uruguai vá à final da Copa América. Verdade. Como volta a Arrascaeta? Como volta o De La Cruz? Né? Quantas vezes vão jogar? Então, assim, eu repito, assim, a desorganização do futebol brasileiro, eu não vou ficar falando disso porque eu cansei, ficar repetindo isso muito. Assim, é um trabalho de sabotagem do campeonato, que é o mais difícil que a gente tem no país, enorme. Enorme. Hoje eu via na Sport TV uma entrevista do Arthur Jorge, ele fala, é muito estranho ter campeonato brasileiro durante a Copa América e durante a Euro. É muito estranho. Para ele é um contexto diferente. Porque ele vem de outro calendário. Não, mas você pode olhar, ver os melhores jogadores, de repente você vê alguma coisa diferente, olha alguma coisa com o técnico, aprende futebol, é aprendizado constante. Aqui não. Aqui é o que você disse, Calçade. Sobrevivência. Principalmente para esses times que montaram equipes para disputa de título. Olha o Inter hoje, contra o São Paulo. Sem seus 2 principais atacantes. Aí você sofre ainda mais, né? Eu acho que porque você não tem um elenco tão farto quanto o do Flamengo. É isso. E como disse o Calçade... Não dá para exigir muito, já é isso. E resultado, como falou o William. E uma lesão é ainda mais séria, né? No caso do Valência hoje. Sim, então, sim. E o legal do jogo é que entre aos 30 minutos o Luiz Araújo e o Tite começou o jogo tentando a manutenção da ideia normal... Naquilo que o Flamengo leva para campo. Então, que é o natural, né? Porque senão você tem que fazer mais uma mudança. É inteligente. Ele tinha o Gerson do lado direito, o Lohan fazia o papel do Arrascaeta, Cebolinha e Pedro, com adaptação ali no volante, no Léo Ortiz, mas era o desenho, o sistema. Sim. A contusão obriga o Gerson a jogar como um segundo volante, aquele volante que sai. E aí entra o Luiz Araújo na dele, que era onde estava jogando o Gerson. Isso melhora o time imensamente. Exatamente. E não era algo que... Estava nos planos. Não era o plano inicial. Porque o que você vê no jogo... Que eu falei, Calçade, que ele vai... Assim, ele vai descobrir também. Vai se virando. Não que ele não conhecesse Tem opções, mas vai se virando. O Luiz Araújo, mas o Luiz Araújo passa a fazer umas diagonais numa velocidade tão incrível que é a que ele tem, né? Que é o Gerson, é outro tipo de jogador, mais construtor ali, e o Luiz Araújo super agudo na diagonal, fazendo gol de frente, um golaço. Então, isso pode dar ao Tite também uma composição diferente nesses momentos. E não tem nenhuma invenção aí. É só ceder para aquilo que o jogo mostrou. Mas aí O jogo do Flamengo foi bom, tá? Mas a ideia é assim, vai seguindo com o que dá certo. Então, por exemplo, tivemos essas mudanças. Elas deram certo para o jogo de hoje. Sim. Já é o que vale para contra o Atlético Paranaense? Isso ele guarda para se for necessário
numa próxima ocasião. Por exemplo, o Luiz Acho que Araújo ele vai continuar insistindo. Contra o Ele vai Atlético. eu acho que o natural é que ele continue insistindo na menor dramaticidade de mudanças que ele possa. Ou seja, manter a ideia de jogo, manter a estrutura, encontrar jogadores que possam desempenhar a função. 2 caras se machucam no primeiro tempo, aí ele tem que olhar e ver o que dá para fazer. Mas tudo bem, não é que assim, não dá para planejar jogar tudo, ali né? não é uma mudança, né? Do ponto de vista ele pode manter o esquema e o sistema que ele usa e manter o Luiz Araújo aberto pela direita. É isso que você está falando, né? Quer dizer, e talvez faça sentido. Seja o melhor a fazer agora. Nesse momento, depois do que aconteceu no jogo. Também ele tem que usar como subsídio o que está acontecendo para tomar as decisões, né? Os gols que o Luiz Araújo fez são gols de um jogador extremamente confiante na sua capacidade, à vontade para jogar. O primeiro gol é um gol que um cara que não está se sentindo bem não arrisca. E o segundo gol é de uma classe para finalizar. E, que ele deve dividir com o Pedro, né? O autor intelectual do gol é o Pedro, com o passe que o Pedro dá. O Pedro joga muita bola e enxerga muito o jogo. E, é uma sorte do Flamengo o fato do Pedro estar aí disponível. Porque imagine se o Pedro estivesse na seleção brasileira, como seria complicado jogar da maneira como o Flamengo vem fazendo. É impressionante que, o Flamengo está esfacelado, porque ele está, né? A gente está falando, tá. São 10 dias. E aí ele tinha no banco de reservas hoje Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol. 3 jogadores que seriam provavelmente titulares em quase todos os times do futebol brasileiro. Sim. Os três. Tanto o Luiz Araújo como o Bruno Henrique, como o Gabigol. Então, é claro que o Flamengo sofre, porque o futebol também não vive só da qualidade técnica dos jogadores, vive do entrosamento, daquilo que o técnico avaliou sobre... Mas convenhamos, o Renato queria ter esses caras do outro lado. Exatamente. Ou mesmo, enfim, acho que o Internacional hoje também queria ter as opções de banco que o Flamengo tinha. Então, nesse aspecto, o Flamengo é quem mais sofre, mas também é quem está mais preparado para tentar amenizar essas perdas. Sim. Antes de seguir, só rapidinho aqui, Dimas, que eu sei que você soprou no meu ouvido, mas o André queria falar alguma coisa da arbitragem, né, André? Sobre o pênalti, né? Já dava para ver muito antes da chamada do VAR, no primeiro replay, que não tinha sido pênalti. Eu fiquei com a impressão de pênalti no primeiro momento, aí apontei na nessa. Isso é pênalti, aí depois. Contundente, contundente. Essa aí jogadinha de perna pra cima. No replay, agora isso aí. A perna que sobe não teve contato. E foi aqui. Eu concordo, mas aqui marca um monte desses. Sido a perna que sofreu o pênalti, né? Aí. Agora e marca um monte desses, hein? Aliás, na escala Davidson, é uma nota 7, vai. Não? O engraçado agora que tá rolando, e acho que aí a torcida tá certa, tá no papel dela e tal, mas com a coisa dos lances do VAR serem mostrados no telão, a gente teve hoje 2 cenas engraçadas, né? Uma na hora que a gente vê essa cena que claramente o Bruno Henrique tá se jogando e tal, a torcida do Flamengo... tipo, como quem diz, olha que pênalti escandaloso que a gente está assistindo no telão. Quer dizer, botando uma pressão no árbitro como tem que ser. E também no jogo do São Paulo com o Internacional, o Caleri olhando para o telão, aquelas linhas que não dizem absolutamente nada, né? Que a gente conhece tão bem do nosso VAR. Ele olhava para as linhas do telão e começava a comemorar, como quem diz, olha aí, claramente eu não estava impedido, a condição era legal. Aliás, a gente vai mostrar esse lance daqui a pouco também, quando a gente falar do São Paulo. Antes do São Paulo, vamos dar uma passadinha, porque o Bahia venceu. Oportunidades criadas pela equipe do Grêmio. Primeiro tempo bom do Reinaldo, JP Galvão no lugar do Diego Costa, tendo alguns bons momentos, mas claro, comparando com o Diego Costa, fica difícil para ele. O Grêmio também com desfalque, sem Soteldo, sem Vidia Santos, sem o goleiro, jogou o Rafael Cabral. E o Flamengo com os vários desfalques, e o time foi se esfacelando durante a partida, né? E aí, André, a gente olhando para o jogo, você concorda ali com o Renato? A gente ele viu outro jogo, você viu o mesmo jogo que ele? Olha o golaço do Luiz Araújo. Qual foi a pergunta, né? Mas a gente supõe. A gente supõe, né? Porque deve ter sido uma crítica ao desempenho do Grêmio. Imagine-se que a pergunta foi crítica ao Grêmio e apresentou o Flamengo como time dominante no jogo. Pode ter sido por aí. O Renato, a gente também já sabe como que ele vai responder a esse tipo de coisa, né? Eu não achei que o Grêmio jogou mal, em especial no primeiro tempo. Haverá
momento arbitragem Já falaremos. no programa. Já depois, falaremos, né? Vamos deixar para isso. claro. Vamos deixar para depois. Mas, em relação ao que o Tite falou, a equipe, a história que ele contou ali sobre a conversa depois do jogo dentro do vestiário do Flamengo, sim, a comissão técnica do Flamengo já sabia há muito tempo que o time ia ser completamente recortado a partir de uma determinada data, né? Não poderia saber com certeza absoluta quais jogadores o elenco perderia. Não sei, por exemplo, na cabeça do Tite, se ele imaginava que nenhum jogador seria chamado para a seleção brasileira. Poderia ter sido chamado Pedro. Ele não está contando com isso. A mim, isso surpreendeu. Sim. Eu não achava que seriam só os estrangeiros do Flamengo que deixariam o clube momentaneamente para a Copa América. Mas dava para imaginar, dava para saber que seria uma coisa que ia impor ao Tite refazer o time do Flamengo a partir de agora. O jogo de hoje mostrou isso, né? Um time sendo refeito. E aí acho muito importante... Refeito durante o jogo também, Durante o jogo porque também, assim, porque o Igor e o Cebolinha se machucaram logo em sequência um do outro no primeiro tempo. Além de já ter perdido o Ayrton Lucas, que não era contado para convocação, você perde... Também, porque o Igor e o Cebolinha se machucaram logo em sequência um do outro no primeiro tempo. Além de já ter perdido o Ayrton Lucas, que não era contado para convocação, você perde esse jogador. Exato. E o Alan você ainda... se machucou no jogo com o Corinthians. Sim. E o Alan foi substituído no final. Isso. E o Alan também. Isso. Então, é importante que o elenco do Flamengo tenha jogadores que possam dar o passo à frente, como o Luiz Araújo deu hoje? Óbvio que sim. Isso significa que a partir de agora ele vai ser a grande estrela do time e vai brilhar? Talvez. Pois é. Futebol... A gente estava falando do Estevam ganhar um espaço. Isso. Futebol, para isso, ele tem. Então, enquanto não é correto, num jogo como o de hoje, por exemplo, apontar demais o dedo para a atuação do Flamengo, ver defeitos, fazer muitas críticas, porque se trata de uma equipe sendo reformada, e é um absurdo que isso esteja acontecendo, né? E aí, no caso do Flamengo, existe também o bônus negativo de ser logo depois da maior exibição que o Flamengo fez no ano. Sim. Uma atuação histórica, né? O 6-1 contra o Vasco e com todos os méritos, não recebeu nada de presente. Então, enquanto eu acho que não dá para a gente estabelecer um padrão de rigor muito alto para o Flamengo, pelo menos nesses primeiros momentos... Então, é isso aí, galera. Mais um vídeo aí para o canal, né? O Flamengo venceu com 2 gols dele, o 0. Hoje saiu do banco para resolver, né? Infelizmente, o Igor Jesus acabou sendo saído machucado. Tanto ele como o Cebolinha. Espero que não seja nada grave, mas os exames vão comprovar daqui nos próximos dias, né? Sobre a situação do Flamengo, né? O Flamengo é um time que tem o melhor elenco da América do Sul e hoje foi mostrado que mesmo com 5 jogadores titulares sendo convocados e mais 2 aí, o Alan e Ayrton Lucas, que são titulares também, vamos dizer assim, o Flamengo acabou não sentindo tanto como a gente imaginava, né? No primeiro tempo ali, né? Antes da lesão do Igor Jesus, o Flamengo... O jogo do Flamengo não encaixou tanto. Para mim, o Léo Ortiz, no primeiro tempo, não fez uma boa partida. E ele, aparentemente, para mim, estava meio perdido. O Grêmio até me surpreendeu positivamente no primeiro tempo. Um time que tentava... retinha a bola para ele no campo de ataque do Flamengo, no campo de ataque, né, na defesa do Flamengo, e conseguia criar alguns lances de perigo. Isso até me surpreendeu. Mas depois da saída do Igor Jesus, recuou o Gerson para a posição ali de meio de campo, ali na região de volante ali. E o Luiz Araújo como ponta, o Flamengo ganhou mais de Como que é? O Flamengo foi mais vertical, o Flamengo foi mais rápido, mais efetivo. Quando é atacar. E o Luiz Araújo é um cara que no 1 contra 1, dificilmente ele é parado e em questão de finalização o cara é fora de sério, né? Eu sempre falo aqui no canal que ele se assemelha muito em quesito finalização ao Mbappé, o Luiz Araújo, porque ele sempre bate no contrapé do goleiro, sempre aquela bola fechando. Entendeu? O Mbappé bate a bola sempre fechando. Tem jogador que bate aquela bola para pegar curva para entrar. Ele sempre bate a bola fechando e é uma das características dele que eu gosto demais, que poucos jogadores têm. E o Luiz Araújo, para mim, se não no Flamengo, para mim, ele é o melhor finalizador do Flamengo, para mim. No futebol brasileiro, podemos dizer, na Série A, podemos dizer, eu creio que sim. Ou ele tá ali no top 3.
O que o Luiz Araújo, geralmente, ele finaliza de fora da área, é brincadeira. Entendeu? Então é aquilo. É um cara que não vem sendo titular, após o Tite, o Flamengo cair naquela crise lá sem vencer, antes dos jogos do Bolívia e do Corinthians. Aí ele foi o Tite, chegou uma hora que o Tite precisou mudar e daquela mudança que o time acabou engrenando. O mais importante que venceu, e o Grêmio também descontou no final do jogo, né? E outra coisa que eu ia falar, o Flamengo fez 18 gols, né, no Brasileirão até o momento. É o melhor ataque, se eu não me engano também é a melhor defesa, com apenas 3 gols sofridos, né? Diferente do nosso rival Vasco aí, que é a pior defesa. Só do Flamengo levou 6, né? Faz parte aí. Preguei, sempre tem vez. É isso aí, tamo junto. Deixa o seu like aí, galera.